Bom dia, aqui vamos ter mais uma aula, a disciplina de Tecnologia de Leite e Derivados no curso de Licenciatura em Tecnologia de Alimentos, onde temos como tema Tecnologia de Produção de Doce de Leite. No fim dessa aula, o estudante deverá ser capaz, ou seja, será munido de todos os conhecimentos necessários para a produção de doce de leite, desde a recepção da matéria-prima até a aferição da qualidade do produto final. Temos como uma nota introdutória, onde o doce de leite é definido como um produto resultante da coação de leite com açúcar. Aqui estamos a tentar dizer que o doce de leite é obtido pelo processo de cozimento do leite com açúcar, podendo ou não ser adicionado de outras substâncias alimentícias permitidas, até a concentração conveniente e parcial caramelização. Estamos a dizer que o doce de leite, ou seja, é considerada doce de leite quando durante o cozimento do leite e açúcar apresenta essas características da reação de caramelização, que é uma reação que é obtida a partir do aquecimento do açúcar em temperaturas elevadas. Esse doce de leite é usado como ingrediente para a elaboração de alimentos como confeitos, bolos, biscoitos, sorvetes, e também pode ser consumido diretamente na alimentação e é usado como sobremesa acompanhado de pão. Temos como os objetivos que é compreender toda a tecnologia de produção de doce de leite e específicos, conceituar e explicar a origem de doce de leite. Nesse objetivo, vamos tentar explicar de onde é que se originou o processo de fabricação ou a formação de doce de leite. Também vai se descrever o fluxograma de produção de doce de leite. Até no fim da aula, o estudante será capaz ou deve ser capaz de conhecer todo o fluxograma de produção de doce de leite, determinar os parâmetros de aferição da qualidade do produto em causa, que é o doce de leite. E, por fim, explicar os defeitos de produção e indicar as suas principais causas. Como nós sabemos, na tecnologia de alimentos, durante a produção de um produto, de um alimento, é muito proveniente produzir um produto ou um alimento com defeitos. Então, durante a nossa produção ou a produção de qualquer alimento, devemos ser capazes de identificar um defeito e as principais causas que podem levar à ocorrência desses defeitos. Então, como sendo o historial da origem do doce de leite, dizer que a origem do doce de leite é incerta, ou seja, não existe um conhecimento específico, né, que afirma que o doce de leite é obtido a partir disto. Mas existem muitos historiadores, políticos, que tentaram explicar como foi descoberto ou obtido o doce de leite. Então, disse que o doce de leite foi inventado por Juan Manuel de Rosas, político argentino no século XIX, onde, ao preparar um pouco de leite quente em uma tarde de inverno, alguém bateu à porta e, ao ir atender, esqueceu a panela no fogo, então dando assim a origem do doce de leite. E também, de acordo com a Daniel Balmaceda, o historiador, uma variante de doce de leite foi preparada originalmente
originalmente na Indonésia e levada para as Filipinas em meados do século XVI. Assim, quando o país foi conquistado pelo Império Espanhol, a sobremesa foi levada até a Espanha e posteriormente até a América Latina. A classificação de doce de leite. De acordo com o conteúdo de matéria gorda, o doce de leite pode ser classificado em doce de leite simples e doce de leite com creme. Então, se você for a ver esses requisitos da composição centesimal ou composição química do doce de leite, vais perceber que, olhando para a umidade, cinza e proteína, tanto para doce de leite simples e doce de leite com creme, mantém-se constante, mas a diferença existe aqui na matéria gorda, ou seja, na gordura do doce de leite. E disse que estamos perante a doce de leite simples, quando a gordura presente no leite é padronizado de 6 a 9%. E doce de leite com creme, a quantidade da gordura é maior de 9%. E também pode ser classificado de acordo com a adição ou não das substâncias, que podemos ter doce de leite sem adições e doce de leite com adições. E vamos lá então para a produção do dito doce de leite, o fluxograma de produção. Aqui temos as etapas de produção de doce de leite. Primeira etapa é a adição do leite, a neutralização da acidez do leite, adição de açúcar, aquecimento do leite ou concentração, adição de ingredientes, determinação do ponto doce do leite, resfriamento, envase e, por fim, a rotulagem. Então, vou explicar o que é que ocorre ou o que é feito em cada uma dessas etapas. Na adição do leite, dizer que a matéria-prima utilizada para a produção do doce de leite é o leite, não é? Mas deve apresentar acidez que varia de 14 a 18 graus Dornick. Então, estamos a dizer que se nós estamos num estabelecimento que produz doce de leite ou num laticínio, ao receber o leite ou a matéria-prima, deve ser feito algumas análises de aferição da qualidade. Uma das análises que é feita, que é muito importante para a produção de doce de leite, é o acidez. Então, esse leite deve ser determinado a acidez. E essa acidez do leite para a produção de doce deve variar dos 14 a 18 graus Dornick. E depois de ter feito a aferição da qualidade, o leite é transferido para um tacho aberto. Tacho aberto é um equipamento que é usado para o cozimento, não é, do doce de leite, que é esse recipiente aqui. E esse leite deve ser adicionado de uma forma fracionada para permitir a homogeneização completa do leite ao ser adicionado num tacho aberto. E porque o tacho tem um eixo de rotação que vai permitir a homogeneização completa do produto a ser adicionado nesse recipiente. Depois da adição do leite no recipiente ou no tacho, numa panela, para quem produz o doce de leite de uma forma artesanal, é feita a neutralização da acidez do leite. Então, a neutralização é um processo que consiste na redução de acidez ou a correção de acidez, porque o acidez ideal do leite para a produção de doce de leite é de 13 graus Dornick. Então, se você receber a matéria-prima na sua fábrica para a produção de doce de leite, ali você vai fazer as análises de aferição da qualidade
onde vai determinar o acidez do leite, não é? O acidez do leite é determinado quantificando o ácido lático presente no leite. E esse leite, para a produção de doce de leite, deve ter o teor de acidez deve ser de 3 graus de Ornick. Então, eu estou a dizer o seguinte, ou seja, eu estava a tentar dizer o seguinte. Ao receber o leite, verificar se a acidez é elevada, deve-se criar condições para reduzir ou corrigir a sua acidez para a acidez ideal para a produção desse produto. E o produto que é usado, ou a substância que é usada, é um sal que é muito comercializado no mercado, que é o bicarbonato de sódio, não é? Que é previamente pesado e acrescido diretamente ao tacho. No próximo vídeo, ou seja, nesse canal, vou publicar uma aula que vai explicar como é feito a correção, ou seja, como é que se determina as quantidades do bicarbonato de sódio que deve ser adicionado numa certa quantidade do leite, onde vai se fazer um certo tipo de cálculos que vão permitir que tu saibas como medir a quantidade do sal que deve ser adicionado no leite para a correção do acidez. Depois da etapa da correção do acidez, vamos para a adição do açúcar. Não é? Dizer que o açúcar ideal para a produção do doce é do tipo cristal e deve ser utilizada na proporção entre 18 a 20% para o doce de leite pastoso, nesse caso, e de 30% para o doce de leite em tablete. Então, esse doce de leite tablete é um doce um pouco mais seco, não é? Em relação à umidade, esse doce de leite tem a menor quantidade de umidade comparado com o doce de leite pastoso. Por isso que a quantidade de açúcar que deve ser adicionado é maior em relação ao doce de leite pastoso. Depois da adição do leite, aliás, depois da adição do açúcar, passa para a etapa do aquecimento, não é? Ou a etapa da concentração, que essa etapa consiste no cozimento do leite numa temperatura um pouco acima ou elevada a 100%, por um período estimado de 1 hora e 30 minutos, que é o tempo necessário para o término da operação. Ou seja, depois de adicionar o leite e açúcar, é colocado numa temperatura de cozimento para permitir a concentração. Não é? Então, durante ao aquecimento do leite, ocorre a redução da umidade. O açúcar vai permitir a concentração do leite, tornando-se pastoso. E é onde durante essa etapa do cozimento ocorre a agitação. Por quê? Porque o recipiente usado, que é o tacho, tem um canal ou uma paleta de inox própria que permite uns movimentos circulatórios constantes, que está lá instalado dentro do tacho, onde esses movimentos vão permitir a perda de umidade do produto e também para que não colhe nas paredes do tacho e, consequentemente, não queime o produto final. Não é? E dizer que para que ou seja, para que o cozimento esteja ao fim, o teor de umidade do doce de leite deve ser de 30%, não é? Para que se chegue, ou seja, se confirme de que já temos um produto completo, ou seja, já chegou o fim da etapa do processo de cozimento,
a umidade deve reduzir até 30%. E depois do cozimento, segue a etapa de adição de alguns ingredientes, não é? Que tem ação de conservantes, não é? Que é um exemplo de carboximetilcelulose, que é um espessante, não é? Estabilizante, que é adicionado numa proporção de 2,7%, não é? Diluída a uma pequena quantidade do leite. Esses conservantes são adicionados depois do cozimento do doce de leite. E também adiciona-se a glicose, que é o açúcar do milho. Não é? E esse açúcar, essa glicose vai retardar o processo de cristalização. E também é adicionado o sorbato, que é um conservante, não é? E a dosagem recomendada é de 1 grama por quilograma do produto. E depois da adição de ingredientes ou dos conservantes, faz-se a determinação do ponto doce de leite. Essa é uma das análises que é feita depois ou seja, também essas etapas são feitas durante o cozimento, não é? Para se afirmar que já temos um produto completo ou já se formou um doce de leite. Então, essa determinação do ponto de doce pode ser feito com teste de um refratômetro, não é? Que é feito com a leitura do grau Brix, onde o ponto do produto estabelecido está em uma faixa de 65 a 68 graus Brix. Estamos a dizer que vamos tirar uma certa amostra ou uma quantidade de doce de leite para determinar o ponto doce de leite. E se os parâmetros do grau Brix estarem nos 65 a 68 graus Brix, estamos perante a um produto ótimo, não é? Que já está na etapa ideal, numa fase ideal para ser considerado de doce de leite. E também podemos ter um teste mais fácil, que é o teste com copo com água, onde coloca-se algumas gotas de doce de leite num copo de água. Se elas não se dissolverem até caírem no fundo do copo, é um indicativo que o doce de leite já está pronto. E depois dessas etapas de determinação do ponto de doce de leite, o doce de leite passa para a etapa de resfriamento, não é? Que o resfriamento ocorre ao ligar a mangueira de água fria ao registro de descarga de vapor inferior ao tacho, que é dotado de parede dupla, o que possibilita a circulação de água na camisa do tacho. Então, essa circulação de água vai permitir a redução da temperatura ou o arrefecimento, o resfriamento do doce de leite. Depois de resfriamento, vamos para a etapa do envase, onde as embalagens utilizadas são as embalagens plásticas. E depois de ter feito todos esses processos, né, de produção, não é, de embalagem, resfriamento, deve-se fazer algumas análises de aferição da qualidade. Os parâmetros que são feitos, que são determinados, é o pH, a determinação de sólidos solúveis, a determinação de gordura, onde o pH ótimo de doce de leite varia de 5,9 a 6,1. E a determinação, ou seja, os sólidos solúveis, é de 68 a 71 graus Brix. E a gordura que deve estar presente no doce de leite deve variar dos 6% a 9%. E por fim, vamos falar dos defeitos do doce de leite, não é? Isso quer dizer que durante a produção pode ocorrer alguns erros, alguns defeitos devido ao elevado tempo de aquecimento, a maior concentração de alguns conservantes, ou o erro na correção de acidez. Então,
Um dos defeitos que podem ser verificados é a coloração muito escura. Isso deve-se ao aquecimento elevado, do doce de leite, que vai favorecer o escurecimento do doce devido à ocorrência da reação de Maillard, uma vez que o leite ali temos a composição de leite, estão lá os açúcares e os aminoácidos, as proteínas. Então, devido à ação elevada do calor, vai permitir a reação desses dois compostos, formando algumas reações indesejáveis, que é o caso de reação de Maillard. Vai passar do ponto ótimo que nós desejamos para atingir um estado muito avançado que pode levar ao escurecimento do produto. E também um dos defeitos é o aspecto talhado, não é? O uso de leite com acidez elevada e excesso de açúcar. Então, por isso que é muito importante, ou seja, a etapa de correção de acidez é uma etapa muito crucial na determinação, ou aliás, na produção do doce de leite, para esse caso de correção do acidez. E também para saber as quantidades de açúcar que devem ser adicionados no doce de leite é muito importante para evitar esse tipo de defeitos. E podemos ter também um dos defeitos, que é o doce decantado. E esse defeito ocorre com excesso de glicose e o doce se apresenta separado em duas camadas, doce na superior e água na parte inferior. Tá vendo? Então, por isso que também conhecer as etapas de produção de doce de leite e as suas respectivas quantidades, no caso de adição de açúcar, é muito importante para evitar esse tipo de... E também podemos ter outro defeito, que é a textura açucarada, não é? Que é a adição excessiva de açúcar em relação ao extrato seco do leite. Tá vendo? Então, ao adicionar o açúcar, temos que saber se eu quero fazer um doce de leite com uma quantidade Y. Tenho que adicionar quantidade X de açúcar. Não? E também um dos defeitos é a cristalização, que torna-se aparente a partir de 45 dias de estocagem do produto, não? E resulta da presença de cristais de lactose perceptíveis somente ao tacto e ao paladar. Então chegamos ao fim da nossa aula. Se você gostou do vídeo, espero que volte mais no meu canal, assistir os meus vídeos, dar um like. Não se esqueça de comentar para eu ter coragem de fazer mais vídeos sobre a tecnologia de alimentos. Muito obrigado.